momento tão especial, Pai, onde Tu usará o Teu servo, Pai, Pastor Luiz, para falar, Pai, aquilo que Tu queres, Pai, queres que nós ouçamos, Pai, nessa noite, Pai. Te pedimos que venha de encontro aos nossos corações, Pai, e que possa estar cada vez mais abençoando e usando o Teu servo, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Salmo de número 4. O pessoal do marketing aí já deve ter recebido uma canção aí. Vamos acompanhar a leitura do texto, por gentileza? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, Tu me destes alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Mais alegria me pusestes no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esta é a palavra do Senhor. Vivemos dias em que as nossas emoções andam abaladas. Pessoas que tiveram um passado melhor do que o seu presente, carregam a dor da depressão, porque vivem apenas saudosamente, lembrando daquilo que viveram, daquilo que passaram, das experiências lindas que construíram na vida, e olham para o seu presente e veem dias difíceis, dias de sofrimento. Pessoas olham para o seu presente e o seu presente é tomado por algumas situações de ameaça e de tensões e que trazem para elas estresse. E aí elas vivem no sofrimento presente. Pessoas sofrem com medo, preocupadas com aquilo que acontecerá no futuro, a insegurança do que virá, mexem com as nossas emoções. Principalmente este último ponto que eu quero relatar é o que traz mais a perda do sono, o que chamamos de insônia. E, amados irmãos, nós estamos diante de um texto e de uma oração chamada por Davi, a oração da noite. É importante nós olharmos para esse texto e percebermos que o Salmo de número 3, 4 e 5 são 3 orações. O primeiro Salmo de número 3 é a oração da manhã. O segundo Salmo, o Salmo de número 4, é a oração da noite. E o Salmo de número 5 é a oração da manhã. Então, nós percebemos aqui, neste Salmo de número 4, especificamente, a oração noturna. Todos os 3 salmos, o 3, o 4 e o 5, estão inseridos no mesmo contexto histórico. O contexto histórico aqui vivido por Davi é exatamente o período onde ele vive a ameaça de
destroná-lo. O seu próprio filho, chamado Absalão, levanta calúnias, levanta ações, no sentido de tirar o trono que foi colocado por Deus para que ele reinasse em Israel, e agora tendo a iniciativa daquele a quem ele mesmo gerou, para tirar dele aquilo que Deus tinha dado a Davi, o reinado em Israel. E aí, meus irmãos, o que nós olhamos para o Salmo de número 4 são lições importantes. O Salmo de número 4 traz uma relação muito própria com os nossos dias, porque tanto parecido como Davi vive, os dias, conforme eu falei, são tensos, são difíceis, são de sofrimento. E a gente olha para essa realidade, e é isso que eu queria destacar para você nessa noite como um tema. Que Deus não dorme. O nosso Deus não dorme. E aí percebemos Davi escrevendo este salmo e dizendo: em paz me deito. Olha o que ele declara: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar ou viver em segurança. Como pode, queridos irmãos, alguém que vive um momento extremamente difícil da sua vida, um momento de aflição, um momento de ação do seu próprio filho, e alguns teólogos vão dizer também a possibilidade também de uma ameaça, num contexto histórico de Saul, que é o rei que o antecedia, também terem ameaças de não permitir que ele assuma o trono. Então há algum movimento teológico também que diz que o Salmo de número 4 retrata também este momento que surge a autoria do Salmo de número 4. Quais são os pontos, meus irmãos, que eu quero nessa noite destacar, falando a respeito de um Deus que não dorme? E eu quero antes dizer que essa realidade trazida por Davi, ela está, e aí vamos mencionar primeiro dois aspectos do Salmo de número 4. O Salmo de número 4, ele apresenta duas partes interessantes. Ele apresenta um momento de confiança e ele também apresenta um lamento pessoal. Situações poderiam trazer a Davi perturbação para a sua alma. Poderiam roubar o seu sono. E nós aprendemos com Davi, olhando para esse texto, que Davi, ele vai exatamente escrever nessa oração da noite, dizendo: em paz me deito e pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Porque aquele que crê num Deus insone, num Deus que não dorme, é aquele que tem sensibilidade. Davi, ele é um homem que tem uma relação com Deus. Davi é aquele que conversa com Deus. É o homem que clama a Deus. É um homem que nos momentos tenebrosos da sua vida, ele toca os seus instrumentos com corda e adora ao Senhor com confiança. Ele é alguém
que em meio às perseguições, às ações que se levantam contra ele, ele vai então demonstrar sensibilidade diante de Deus. Ele é aquele que no final do seu dia, na sua oração noturna, ele faz aquecer a sua alma. Porque, olhando para o Salmo de número 3, é a oração da manhã. E ao decorrer do dia, o coração de todos nós, e como era também o de Davi, começa a ir esfriando-se aos poucos. E um coração gélido, frio, ele não consegue dormir, ele sente dores. Mas Davi, ele aquece o seu coração, ele se torna um homem sensível a Deus, entendendo que ele dependia plenamente de Deus. E ao terminar o seu dia, ele faz a sua oração, expressando a sua confiança, a paz, mesmo em meio ao caos, ao momento difícil que ele estava passando. Momentos da nossa vida somos tomados por algumas necessidades. E é nesse momento que nós precisamos exercer a nossa confiança. Meus amados irmãos, a geração atual não tem conseguido dormir. Não generalizando, grande parte das pessoas não conseguem dormir. E quando dormem, tem pesadelos. É uma noite difícil. É uma noite sofrida. E Davi, meus amados irmãos, em meio a este momento, onde o coração dele poderia estar apertado, abafado, dilatado, congelado, tomado pelas ameaças e pelos problemas que ele estava passando e vivendo, Davi, ele expressa a sua confiança, a sua sensibilidade, crendo na grandeza de quem é Deus, encontra alívio para a sua angústia. Davi, ele alarga o seu coração em confiança, em sensibilidade a Deus. Deus dá alívio à sua angústia. Como é que você está? Às vezes, a gente é muito sensível para as nossas dores. A gente se abate pelos nossos dias. Não estou querendo minimizar a sua dor, o teu sofrimento. Mas eu acho que até na quinta-feira, a gente falou que a relação de fé em Deus está vinculada com a intimidade que a gente tem com Deus. Quem tem pouca intimidade com Deus, encrava a unha, já quer largar tudo, porque estabeleceu uma relação superficial com Deus. Quem tem fé em Deus é um gigante. Mesmo as lutas e os problemas, as situações delicadas, esses são grandes heróis, que expressam confiança, expressam felicidade. É isso que percebemos aqui em Davi. Ele é um homem sensível a Deus, meus amados irmãos, e nós estamos vivendo dias em que os homens estão sensíveis a si, mas insensíveis a Deus. Nós precisamos de uma igreja, de um povo, de homens e mulheres sensíveis a Deus,
que coloca diante dele todas as suas necessidades, todos os seus momentos sensíveis e confiantes nas ações de Deus, no cuidado de Deus, no amor de Deus. Não deixe o seu coração congelar, não deixe o seu coração endurecer, não deixe a apostasia, os momentos de dificuldade da vida congelar o teu coração. Confia em Deus, saiba que o nosso Deus, Ele não dorme. Ele está cuidando de você, meu irmão. E às vezes a gente não entende a escola de Deus. A gente até falou hoje na catecúmenos, eu acho que aqui de manhã, não sei. Às vezes eu me embaraço com falas, eu não sei, fico perdido, desorientado, onde eu falei, quando eu... Às vezes o dia eu até sei, mas não sei em que momento que eu falei. Eu acho que eu falei aqui no final do sermão. A gente está desistindo muito fácil. Nós estamos vivendo num mundo imediatista. E esse é o contexto também que tem afetado a igreja. E então falar de fé, falar de permanecer firme com o Senhor, é algo que não encanta, porque a gente quer resultados. Quer ver? A gente não tem paciência de ver algumas coisas que são demoradas. A rede social está bombando, eu não conheço TikTok, não. Aliás, conheço de nome, estou falando. Eu sei que o TikTok é 30 segundos, é isso? Já aumentou, gente? Eu ouvi dizer que TikTok é 30 segundos. O Reels é 1 minuto e 30, porque eu faço Reels. Então, eu sei. E aí, o que acontece? Até brincando, me disseram, ontem eu até falei com o Levi, um colega de ministério falou, ele está ficando maluco, porque ele já está afundando na piscina. Eu não estou aqui para falar isso, só para retratar uma coisa que eu quero pontuar. Ele se joga ali no rio, porque a gente precisa criar estratégias para chamar a atenção das pessoas, né? Porque a gente está vivendo dias, irmãos, que tem que ser alguma coisa chocante. Quer ver? Se acontecer uma tragédia ali, todo mundo vai ver, porque a gente gosta, a gente é atraído por essas coisas que chamam a atenção. E outra coisa, nós somos imediatistas, a gente não tem paciência de ficar mais de 5 minutos. Então, a rede social hoje já tem proporcionado alguma coisa que seja rápida, imediata, e nós estamos vivendo em dias onde nós não esperamos mais, nós não temos mais paciência, nós queremos resultados imediatos. Meus amados irmãos, nós não podemos perder a sensibilidade com as coisas de Deus. Davi é um homem sensível a Deus. Precisamos de pessoas sensíveis e não com corações endurecidos e gélidos. Precisamos de gente que chore na presença de Deus. Precisamos de pessoas que não se acomodem com as situações. Onde está o fervor? Onde está o momento de derramar na presença de Deus? Onde está? Davi é um homem sensível a Deus. Segunda coisa, Davi é um homem que descansa em Deus. Olha o que diz aqui os versos de número 2 até o verso de número 6. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando vocês amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo. Tremam de medo e não pequem.
Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de júbilos e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Davi é um homem que descansa em Deus. Davi é alguém que vai tratar das suas questões, dos seus temores, das tentações que o assediava, aquietando a sua alma em Deus. Davi estava sendo ofendido, difamado, sua honra está sendo pisoteada, conforme ele vai dizer lá nos versos que eu acabei de ler, que o Senhor distingue para si o piedoso. Ilusões, mentiras, desrespeito de Absalão e seu bando. Davi descansa a sua alma em Deus, pois sabe que Deus o escolheu, que Deus separou para si o piedoso. Quais são as afrontas que você tem sofrido? Quais são as ameaças que têm surgido para você? Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, não temam as acusações, as calúnias, as ações que se levantam contra você. Descanse em Deus. É isso que Davi, ele vai terminar a sua noite, fazendo esta belíssima oração em paz, sem se preocupar com as calúnias que estavam sendo levantadas contra ele, porque ele tem certeza que Deus separa e distingue aquele que tem o temor a ele. E ele vai dizer: olha, quando a ira vier contra vocês, verso 4, não pequem, aquietem-se. E ele vai continuar dizendo, fazendo uma leitura: ofereçam sacrifícios a Deus, sacrifícios de justiça, e confiem no Senhor. O que Davi está dizendo é o seguinte, porque a gente está inserido num contexto do Antigo Testamento. Em meio a todas essas ações, oferecer sacrifício de justiça é cultuar ao Senhor. Adore ao Senhor. Glorifiquem ao Senhor. E confiem no Senhor. Confiem nele. Davi descansa a sua alma. Ele estava diante de inimigos. E ele vai aqui nos versos seguintes, ele vai ler aqui a oração, olha só, gente, o que eu ia falar oração faraônica. Oração, qual é a oração? Ou a bênção? Qual é a bênção que está aqui? A araônica, gente, não é faraônica, não. É a bênção araônica. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Nesse momento, meus queridos e amados irmãos, de dificuldade, descanse o seu coração, a sua alma em Deus, ore, fale com Deus e leia as Escrituras, relembre as Escrituras, relembre as promessas de Deus que estão na palavra de Deus. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Nos preparando para dormir, nós precisamos aquietar a nossa alma. Fale com Deus dos seus temores. Fale com Deus
das tentações que você tem sofrido. Depois de falar com Deus em oração, descanse em Deus. Descanse a sua alma nele. Terceiro e último ponto que eu quero destacar nessa noite estão nos versos 7 até o final deste capítulo. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando eles têm fartura de cereal e de vinho. E aí vem o verso que lemos no início. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Meus amados irmãos, quem dá alegria e paz é o Senhor. E aqui nós vemos que essa alegria que Davi está dizendo não é uma alegria temporária, não é uma alegria circunstancial, é uma alegria sólida, onde ele vai dizer, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. De quem? Daqueles que têm fartura, daqueles que têm cereal e vinho. É importante, meus amados irmãos, que a nossa alegria no Senhor não é uma alegria circunstancial pelos favores e pelas bênçãos terrenas, pelas benécias dessa vida. A nossa alegria, ela está no Senhor. É nele que está a nossa alegria, mesmo que você esteja aqui essa noite, vivendo e passando dias difíceis, dias dolorosos, vivendo o luto, vivendo a enfermidade, vivendo crises na sua vida, você pode desfrutar da alegria, porque essa alegria é a alegria do Senhor. E se existe um povo mais feliz na terra, esse é o povo de Deus. Às vezes me pego com gente muito simples, de gente com poucos recursos, gente com uma vida de muita dor e de muito sofrimento, e com uma alegria no coração enorme. Em contrapartida, tem gente que tem tudo, mas um vazio enorme. Sabe por quê? Porque falta Deus. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Por isso as pessoas andam desesperadas, procurando preencher o vazio e a alegria para suas almas. E aí eu vou cantar uma canção, é claro. Procurei por ti, não encontrei, procurei nos bares e nos vícios não achei, procurei nas ruas, tu não estavas lá, mas não me cansei, continuei a procurar, fiquei desesperado, adoeci, e no sofrimento, porque enquanto você não encontrar Jesus, a sua vida vai ser um sofrimento. E no sofrimento encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Vou continuar, me empolguei. Na esperança eu tive fé, com fé eu encontrei. Hoje vivo ao teu lado, dia a dia, te amo, Senhor. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele é a tua alegria.
Então deleita-se nesse grande prazer. Essa é uma alegria sólida, não é uma alegria como a alegria daquilo que o salmista vai dizer, enquanto aqueles só têm alegria enquanto tem fartura, trigo e vinho. É uma alegria interna, no coração, é uma alegria abundante, porque ela é maior. Ela é uma alegria independente, porque ela independe da fartura do cereal e do vinho. Eu lembro da oração do profeta Abacuque. Ainda que a terra não floresça, o produto da oliveira minta, não haja mais gado no curral, eu, portanto, me alegrarei no Senhor. O Senhor é a tua alegria. Ele é a tua alegria. Você não está conseguindo dormir? A sua alma está agitada, angustiada, o seu coração está apertado, a sua mente, ela está inquieta. Meu querido irmão, resolva os seus problemas diante de Deus, em meditação da sua palavra e em oração, como Ele faz aqui, essa noite. Eu não vou cantar não, o Gabriel falou que vai cantar, porque ele falou que se botar a letra, ele canta. Então ele vai vir aqui cantar com um grupo de louvor. Quais são os absalãos que têm se levantado contra você? Quais são as guerras que têm sido travadas em sua vida? Quais são as questões que têm te trazido sofrimento na lembrança do passado? Os estresses vivendo no presente. E a ansiedade, um medo enorme daquilo que vai te acontecer, que não te permite dormir. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode deitar e pegar no sono, porque o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele não dorme. Ele está cuidando da tua vida, sabe? Ele está cuidando do teu casamento, Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando do seu lar, Ele está cuidando de qualquer circunstância que você tem passado. E essa canção, ela fala o seguinte: tá chorando por quê? Eu estou tentando aqui, acho que não é Filipe. É isso a letra mesmo? Agora eu fiquei perdido. Essa mesmo? Então vamos cantar, vamos ficar em pé. Que talvez você esteja sofrendo tanto, vivendo momentos difíceis, tal como Davi ali viveu, mas ele em paz deitou e pegou no sono, porque Deus não dorme. Deus cuidou dele em todo momento. Deus não dorme, Ele vai continuar cuidando da sua vida. Eu queria te convidar a você a cantar comigo não, com o Gabriel, essa canção, que é muito conhecida. Eu acho lindíssima essa canção. Tenha sensibilidade às coisas de Deus. Descanse o seu coração em Deus. Alegre-se o seu coração diante de Deus, porque Ele não dorme. O guarda de Israel, Ele está acordado 24 horas, cuidando de você. Vamos cantar essa canção? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu,
Ele sabe de tudo. Vamos ajudar ele. Que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, onde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Vamos indo. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Onde eu Colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Tô melhor que você, Gabriel. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Agora foi, vamos lá. não chore, cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Coloca a letra, senão eu e ele ficamos perdidos. Não chore, quem cuida de você não dorme. Entramos juntinho, viu como é que eu tô aprendendo? Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. O teu Deus não dorme. O teu Deus não dorme, Ele cuida de você. Se tudo isso tem a ver com a tua vida e você está passando dias difíceis, tal como Davi, você não consegue dormir, tua alma está inquieta, você está perturbado com questões, quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, que o nosso Deus não dorme, Ele cuida de você. E se você quer uma oração específica, a gente vai orar por você, depois a gente vai participar da ceia. Então, se isso diz respeito à sua vida, se algumas coisas têm perturbado você e você quer vir aqui à frente, vem aqui à frente e nós vamos fazer uma oração e clamar ao Senhor. Você pode vir. Pode vir aqui, gente. Não chores, Cuida de você não dorme. levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Sabe, a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa ficar na dependência de Deus, porque está muito claro, queridos irmãos, que a solução não está no braço. Uns confiam em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor. É no Senhor que vem o nosso socorro. Não vai vir no homem, vai vir no Senhor. Nós precisamos de uma igreja que creia em Deus, que creia num Deus que age, num Deus que opera, num Deus que ainda realiza milagres. Nós cremos nesse Deus. A esperança para essa geração está no nosso Deus, e a esperança para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus dias, estão no Senhor, apenas no Senhor. Então entrega a sua vida ao Senhor. Ó Senhor, nós só temos ao Senhor, porque não é no homem, nem no braço forte do homem, nem nos recursos humanos, mas são apenas no Senhor que nós acreditamos, que nós cremos. E estarmos aqui buscando é o exercício da nossa fé, é a prática que estamos tomando aqui, que nós cremos no Senhor, de que o Senhor pode todas as coisas, que em meio às tempestades, às ameaças, nós podemos deitar e dormir, porque o Senhor não dorme, porque o Senhor cuida de nós. Por isso, ó Deus, acalma o coração e a alma, e dê paz ao coração do teu povo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Comprou a carteira não, né? Meus irmãos,